Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho de um dos principais temas para o vestibular e também para o Enem. Esse tema de hoje, pelo menos uma questão todo ano tem, né? Nas últimas provas, pelo menos, uma questão aí sempre aparece sobre esse tema. É um tema de história, é sobre a Era Vargas, no caso a primeira Era Vargas, entre 1930 e 1945. Lembrando que Vargas ele retorna ao poder mais tarde. Tá? Então o alvo hoje é principalmente em relação à primeira fase, né, do governo Vargas, entre 1930 e 1945. Bom, o governo Vargas ele é dividido em três períodos. O período que vai de 1930 até 1934, que é conhecido como governo provisório, que é chamado de governo provisório. A segunda fase, que vai de 34 até 37, que é o governo constitucional. E a terceira e última fase, né, desse período, que vai de 1937 até 1945, que é o chamado Estado Novo, ou seja, o período ditatorial, né, o governo autoritário de Getúlio Vargas. Bom, na aula de hoje vamos falar apenas sobre a primeira fase, né, o governo provisório, senão vai ficar muito longa a aula. Lembrando, esse tema é um dos mais importantes para o vestibular, então é bem interessante dar atenção a esse período da história do nosso país. Beleza, pessoal? Vamos lá? Bom, antes, vamos voltar um pouquinho no tempo para tentar entender, afinal, como foi que Vargas chegou ao poder. Né? Como que era a política na época, tá? Então, sim, quais foram os fatos, os eventos que levaram Getúlio Vargas ao poder no nosso país? Para isso, a gente precisa conhecer um pouquinho da política do nosso país entre 1889 e 1930, né? Que a gente conhece na história como República Velha, República Sogra, não, República Velha, República Oligárquica, as oligarquias governavam o país, comandavam o país, ou, como ela é muito conhecida também, essa fase, República do Café com Leite. República do Café com Leite. O que será que é isso, hein? Por que será esse nome? Bom, primeira coisa, como eram as eleições nesse período? Como eram as eleições na época da República Velha? Bom, quem controlava as eleições eram as oligarquias regionais. Aí como que elas controlavam as eleições? Nessa época, nesse período histórico, o voto ele era aberto. O que seria o voto aberto? Hoje em dia, como todo mundo sabe, o voto é secreto, ou seja, ninguém pode saber em quem você votou, a não ser que você queira contar, é lógico. Por exemplo, eu vou contar em quem eu votei para presidente. Não vou falar não. Bom, como o voto era aberto, as pessoas sabiam quem os votantes votavam. As oligarquias, os grandes fazendeiros, chamados de coronéis na época, eles também sabiam quem as pessoas votavam. Isso causava um probleminha para quem tentava escolher um candidato diferente do candidato escolhido pelo grande fazendeiro da região. Porque as pessoas elas eram forçadas a votar nos candidatos ou no candidato do grande fazendeiro. Aí se elas não votassem, expulsa, violentada, morta, ou seja, a votação, as eleições, elas eram controladas pelas elites regionais e muitas vezes com violência. Tá? Esse é o chamado voto de cabresto. O que seria o voto de cabresto? É o voto controlado, o voto guiado. O cabresto seria a guia ali do cavalo e a pessoa ela era conduzida a votar no seu candidato. Na realidade, o candidato que o fazendeiro da região escolheu. Imagina isso hoje, né, pessoal? Bom, outra prática importante, né, e um conceito também importante, é o chamado clientelismo, que é uma outra característica dessa época. Ah, mas o que é o clientelismo? Clientelismo é uma prática onde os grandes proprietários de terra eles faziam favores, davam presentinhos, um emprego na prefeitura, um cargo de professora, um cargo de delegado, ou seja, o coronel ele prestava favores aos eleitores e em troca esses eleitores eles votavam no candidato escolhido pelo coronel, pelo grande fazendeiro da região. Essa prática ela ficou conhecida como clientelismo, política de troca de favores
por votos. Ainda bem que isso hoje em dia não acontece, né, pessoal? Hoje em dia, compra de votos, essas práticas que eram da República Velha, felizmente elas deixaram de acontecer. Todo mundo sabe disso, né? Hoje em dia temos várias coisas, inclusive fake news. Bom, outra coisa importante, outra característica importante das eleições dessa fase são as fraudes. O que seria a fraude? Morto que votava, pessoas que não existiam que votavam, urnas que desapareciam, ou seja, as eleições dessa fase, dessa primeira república, ou da República do Café com Leite, elas eram totalmente fraudulentas, ou seja, quem estava no poder, quem tinha o poder, controlava o processo eleitoral, garantindo que os seus candidatos vencessem as eleições, através dessas práticas. Então, voto aberto, voto de cabresto, né, o clientelismo, que seria a política de troca de favores, uma característica fundamental das eleições desse período. Tá? Então, pensando aí no vestibular, por exemplo, caiu no Enem recentemente uma pergunta sobre clientelismo. Então, o clientelismo é a política de troca de favores, onde o coronel, fazendeiro de uma região, ele dava presentinhos em troca do voto dos eleitores. Lembrando que essa prática hoje em dia é proibida. Por exemplo, essa charge de 1918, que eu separei aqui para vocês, ela vai aparecer aqui, ó. Essa charge de 1918, já em 1918, ela ironizava as eleições da época. Por exemplo, na charge você pode ver um morto tentando votar. Então as práticas, as fraudes eram muito comuns nesse período. Tá? Então as eleições eram fraudulentas e as pessoas normalmente eram obrigadas a votar nos candidatos escolhidos pelo grande fazendeiro de cada região. Bom, a gente vai analisar agora essa questão aqui que caiu no Enem de 2018. Tá? A questão apareceu aqui também. Tá? Vamos ampliar um pouquinho para a gente ler essa questão juntos. Tá? Então, lembrando, ela caiu no Enem do ano passado. Só para vocês terem uma ideia de como essa matéria é importante. Bom, vou fazer a leitura para vocês. Tá? Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto à porta, os capangas do Trindade, no caso aí o Trindade, algum fazendeiro, né, da região, ou coronel da região, ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Esses, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos tá errado esse pedaço. E depositavam-nos na urna, no caso, depois de assinar a autêntica. A autêntica seria onde a pessoa assinava a comprovação de quem votou, mais ou menos como a gente faz hoje em dia também nas eleições. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Repetindo essa parte. Os que se recusavam tinham seus nomes assintosamente anotados. Espera aí, deixa eu pegar seu nome aqui. Não, mas para quê? Não se preocupa não. Érico Veríssimo, o texto é dele, Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Alternativa A, identificação forçada de homens analfabetos. Será que é isso? Monitoramento legal dos pleitos legislativos. Repressão explícita ao exercício de direito. D. Propagação direcionada à população do campo. E E. Cerceamento policial dos operários sindicalizados. Olha, acho que a questão é relativamente fácil. A resposta correta é a resposta C. Repressão explícita ao exercício do direito. Ou seja, qual é o direito que está sendo reprimido? O direito de livre escolha, o direito de escolher a pessoa em quem você vai votar. Então essa questão do Enem 2018, ela trata aí sobre as eleições da Primeira República, da República Velha no nosso país. Beleza, pessoal? Bom, mas o que aconteceu afinal? A política do café com leite, ela vai chegar ao fim. Mas afinal, o que é essa política do café com leite? Por que esse nome? Bom, na realidade, a resposta é muito simples. Lembrando que esse conceito também é importante, tá?
A política do café com leite, satirizada aqui, ela nada mais era do que o revezamento político entre São Paulo e Minas. São Paulo, o grande produtor de café, e Minas, o grande produtor de leite. É lógico que os outros estados também tinham influência na política, mas esses dois estados, São Paulo e Minas, eles eram os protagonistas da época, então controlavam a política. Então a política do café com leite é o revezamento na presidência do país entre políticos paulistas, né, do PRP, Partido Republicano Paulista, e políticos mineiros, do PRM, Partido Republicano Mineiro. Então o revezamento político entre presidentes de São Paulo e Minas. São Paulo produtor de café, Minas produtor de leite, por isso política do café com leite. Bom, o que aconteceu? Em 1929, quem era o presidente do Brasil é o Washington Luiz. Para quem é aqui de São Paulo, é o nome de uma importante rodovia que cruza aqui o estado, aqui próximo a São José do Rio Preto, vai até a próxima capital, em homenagem a Washington Luiz. Em 1929, portanto, o presidente era o Washington Luiz, que era do Partido Republicano Paulista, aqui de São Paulo. Pelas regras, ou pela política do café com leite, Washington Luiz deveria apoiar ou indicar um candidato mineiro para as eleições lá de 1930. Acontece que Washington Luiz, ao invés de fazer isso, ele vai indicar Júlio Prestes, esse cara aqui, ó, Júlio Prestes, como candidato por São Paulo. O Partido Republicano Mineiro queria a indicação de Antônio Carlos, né, que era governador de Minas na época. Então, o fato de São Paulo ter indicado um candidato paulista acabou rompendo a política do café com leite. Isso abriu espaço para outras alianças políticas. Surge então a chamada Aliança Liberal. Atenção agora, hein? Surge a chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal ela reunia políticos do Rio Grande do Sul, de Minas e de outros estados também. A Aliança Liberal ela vai indicar como candidatos a presidente, no caso, Getúlio Vargas, e a vice, o governador da Paraíba, João Pessoa. Lembrando, esse é o nome da capital da Paraíba atualmente. Tá? Então, o candidato da Aliança Liberal seria Getúlio Vargas e o candidato a vice, João Pessoa. Quais eram as propostas da Aliança Liberal? Eram propostas mais modernas, ou seja, propostas que traziam uma mudança aí na política nacional. Por exemplo, o voto secreto. O voto secreto. Lembrando, o voto ele era aberto, o voto de cabresto. Permitia o voto de cabresto no caso. Então, o voto secreto, uma boa proposta. Outra proposta importante foi o incentivo à indústria. Lembrando, né, as oligarquias regionais que dominavam o país eram agrárias. Então, a proposta da Aliança Liberal é o incentivo à indústria. Outra proposta que acabou virando uma das marcas principais de Getúlio Vargas foi a criação de leis trabalhistas. O Brasil começava o seu processo de industrialização e eram necessárias leis trabalhistas para organizar a atividade laboral do nosso país, ou seja, proposta da Aliança Liberal. Essas propostas elas tiveram apoio popular, afinal, o voto secreto, incentivo à indústria e o surgimento das primeiras ou de algumas leis trabalhistas para o nosso país. Né? Lembrando, a criação das leis trabalhistas é uma das grandes marcas de Getúlio Vargas como político do nosso país. Bom, vieram as eleições. Será que teve fraude? Teve fraude. E dos dois lados, tá? No caso, por exemplo, do Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, ele teve quase 100% dos votos do Rio Grande do Sul. Que é difícil, né? Será que teve fraude? E o governo também, quem governava o país, também controlava as eleições. Ou seja, o governo também, né, apoiado por Washington Luiz, o candidato Júlio Prestes, as eleições elas foram fraudadas. Então, quem sai vencedor é Júlio Prestes, né, o candidato aí do PRP, Partido Republicano Paulista. Ou seja, vitória de quem estava no poder, né, Júlio Prestes. Lembrando, o presidente ainda era o Washington Luiz. Bom, a Aliança Liberal ela não aceitou a derrota. Ou seja, Getúlio Vargas, né, os seus apoiadores, eles não aceitaram a derrota e passaram a conspirar contra o governo. Ou seja, passaram a achar motivos aí para tentar derrubar o governo, para atrapalhar o governo eleito, no caso aí, né, em eleições fraudulentas. Mas lembrando, houve fraudes dos dois lados. Bom, então a Aliança Liberal não aceita a derrota e começa a conspirar contra o governo. Aí um fato importante vai acontecer. Lembra do candidato a vice de Getúlio Vargas? Lembra? O nome dele é João Pessoa. Ele era governador da Paraíba, no caso, e ele foi assassinado
o assassinato de João Pessoa não tinha nada a ver com a questão política nacional, era uma disputa política regional. Porém, o assassinato de João Pessoa foi usado pela Aliança Liberal, por Getúlio Vargas, como um estopim, como um motivo, como gasolina para incendiar o país. Foi desse momento aí, por exemplo, que o governador de Minas, né, teria dito essa frase é atribuída a ele: façamos a revolução antes que o povo faça. Essa frase é importante para o vestibular, hein? Façamos a revolução antes que o povo faça. É um político importante da época dizendo assim: ó, é melhor a gente resolver logo a situação antes que o povo tome as rédeas da situação e tome o poder. Para as elites não seria uma boa ideia, né? O povo subindo ao poder, não é isso? Ou seja, façamos a revolução antes que o povo faça. Diante dessa situação de tensão, militares, né, depuseram, né, Washington Luiz, retiraram Washington Luiz do poder e acabaram entregando o governo para Getúlio Vargas. Isso aconteceu em 1930. Começa, portanto, a chamada Era Vargas. Bom, como eu disse no começo, a Era Vargas ela é dividida em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o governo provisório. Afinal, o que houve nesse período? Bom, quando Vargas assume o poder, ele vai tomar medidas para tentar fortalecer o governo central e o seu próprio poder. Então, entre as medidas tomadas, a suspensão da Constituição de 1891. Lembrando, a Constituição de 1891 foi a primeira Constituição republicana do nosso país. Outra medida importante foi o fechamento dos poderes legislativos, deputados, senadores. Então, as casas legislativas foram fechadas. 2 itens importantes. Suspensão da Constituição de 1891 e fechamento das casas ou das assembleias legislativas. O poder legislativo foi fechado no país. Outra medida importante foi a nomeação de interventores para os estados. Getúlio Vargas ele vai retirar os governadores dos estados e vai nomear interventores, pessoas da confiança dele para governar os estados. Isso vai deixar as elites regionais um pouco irritadas, mas o objetivo de Vargas era justamente esse, era diminuir a influência das elites regionais. Como? Nomeando interventores da sua confiança para governar as províncias, os estados. Bom, para São Paulo, ele vai nomear o tenente João Alberto. Essa nomeação, ela desagradou os paulistas, né? Os paulistas que eram protagonistas na política do país, perderam o poder, e Vargas nomeou um interventor que desagradou os paulistas. Os paulistas aproveitaram a situação de revolta para incentivar uma campanha constitucionalista, ou seja, como Vargas tinha suspendido a Constituição de 1891, os paulistas começaram a reivindicar que o governo fizesse uma nova Constituição para o país. Em um protesto contra o governo, 4 estudantes morreram, né, em confronto com a polícia. O nome desses estudantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Foto deles: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A morte desses 4 estudantes fez os ânimos se acirrarem aqui em São Paulo e vai ajudar a dar início ao que ficou conhecida na história paulista, pelo menos, como Revolução Constitucionalista de 1932. Ou seja, o Estado de São Paulo, utilizando sua estrutura, sua indústria, sua polícia militar, ou seja, o Estado de São Paulo ele reúne suas forças para tentar derrubar Getúlio Vargas. São Paulo foi apoiado apenas pelo Mato Grosso. Então a indústria paulista ela foi usada na produção de armas, capacetes, por exemplo, e São Paulo vai lutar contra o restante do país. Será que estou certo? São Paulo saiu derrotado, ou seja, o movimento que começou no dia 9 de julho, feriado aqui em São Paulo, tá, 9 de julho de 1932, Revolução Constitucionalista, ou movimento MMDC, em homenagem aos 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse movimento, esse levante paulista, ele foi derrotado. Porém, Vargas se viu obrigado a convocar uma Constituição, uma Assembleia Constituinte, para a elaboração de uma nova Constituição para o país. Essa Constituição ela foi promulgada em 1934 e ela trouxe mudanças importantes para o país.
Entre essas mudanças, a confirmação do voto feminino, que já tinha sido... As mulheres já tinham conseguido esse direito em 1932, mas passou a fazer parte da Constituição de 1934. Ou seja, o Brasil passa a ter uma nova Constituição dentro da chamada Era Vargas. Começa a segunda fase do governo Vargas, o governo constitucional. Mas isso é assunto para a próxima aula. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Aproveita, dá um like, se inscreve no canal. Beleza? Beijão!